Estamos em mais um momento da nossa meditação diária da Escola Bíblica e o tema de hoje é: considerai-vos mortos para o pecado. A nossa leitura está na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerar-se morto ao pecado significa, antes de tudo, que devemos hoje não mais estimar a nossa velha natureza como algo importante, como algo memorável, como algo que nos traga qualquer tipo de alegria ou satisfação. Muito pelo contrário, devemos estimar nossa velha natureza pecadora como morta e surda ao pecado. Quando falamos de morto, falamos de algo destituído de força, de poder, algo inativo, inoperante. Nossa vida já não mais se move pelo pecado, ou pelo menos este é o mandamento e, claro, é o que deve ser feito. Uma nova consideração, uma nova perspectiva de vida. Não é admissível lembrar da antiga vida de pecado com saudades. Se já morremos para ela, se já identificamos a graça, se já identificamos que a nossa velha conduta era assim desagradável a Deus, não podemos mais de maneira alguma lembrar dela de forma positiva. É lamentável encontrar muitos crentes, muitas pessoas que se julgam cristãos, transformados, salvos, enfim, mas que preservam ainda em seu coração não um sentimento de pesar daquilo que ele cometeu no passado, daquilo que ele fazia, das práticas que não agradavam a Deus, mas muitas vezes falam assim com ar de saudade, como se houvesse alguma coisa boa que ele deixou de fazer. É claro que para a nossa carne há sim uma saudade. A nossa carne constantemente sente falta do pecado. A nossa carne constantemente deseja voltar a praticar aquelas coisas que se faziam, que alimentavam essa natureza. Por isso há um mandamento, há uma ordem do apóstolo Paulo para aquela igreja, para que nós mesmo tomássemos esta decisão de se considerar morto para aquilo que outrora nos fazia, entre aspas, sentir bem. Me refiro sentir bem no sentido de satisfazer um forte desejo que havia e que ainda, eu diria, confronta a nossa nova vida, que é justamente a concupiscência da carne e também a concupiscência dos olhos, e por que não dizer a soberba da vida. Mas agora o nosso olhar é diferente, pois é exatamente neste ponto que Paulo está focando com seus leitores, que agora há um entendimento diferente. Em nossa união e identificação com Cristo, já não estamos atados a estes velhos motivos, desejos e metas de vida. Agora nossa motivação é outra, o nosso desejo é outro, a nossa meta é outra. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Nossa motivação não é mais alimentar a carne. Nossa motivação agora é alimentar uma vida de comunhão com Deus. Nosso desejo não é mais aprofundar-nos naquilo que traz satisfação momentânea, mas sim
naquilo que satisfaz a nossa alma, que satisfaz o elo do nosso espírito com Deus. Nossa meta já não é mais naquilo que é terrestre, naquilo que é passageiro. Temos agora uma meta eterna. Por isso, nós preferimos nos considerar mortos para este mundo, mortos para o pecado, e sim, vivos para Deus, em Cristo Jesus. O fato de que devemos prosseguir nos considerando mortos para o pecado, mostra que a possibilidade de pecado está sempre presente. É muito importante a gente entender esse aspecto, pois ao aceitar a Cristo como Salvador e receber o perdão dos nossos pecados, não significa que já não mais teremos possibilidade de pecar e que estaremos literalmente blindados ao pecado. Nós somos perdoados dos nossos pecados em Cristo. Somos libertos da escravidão do pecado, como também livres de sua consequência, uma vez que o sangue de Cristo opera a purificação, uma vez que o sangue de Cristo garante a redenção, a reconciliação. Contudo, ainda vivemos em uma natureza pecaminosa, ainda estamos em carne, somos seres humanos. Então, podemos sim pecar, somos propensos a pecar. A nossa carne ainda deseja ardentemente pecar. E qual é a orientação que Paulo nos dá? É justamente a questão de nós, diante desta natureza, diante desta possibilidade, nós nos tornarmos inativos ao pecado, considerar que agora a nossa concepção é diferente, de maneira que esta prática de pecado já não mais deve ser interessante para nós. Por isso, nós preferimos nos considerar mortos para Ele. O desejo de pecar sempre vai existir em nossa carne, em nossa natureza. Por isso, falamos de uma decisão que deve ser tomada, uma decisão pessoal, de não mais viver no pecado, de não viver mais debaixo dos desejos carnais, mas sim de viver para Deus. Preste atenção, o nosso considerar é mais do que o simples negativo, não é somente aquilo que a gente não fará, mas aquilo também que deve ser feito. Ao mesmo tempo que ele diz que devemos nos considerar mortos ao pecado, para não vivermos mais em pecado, para não vivermos mais em práticas enganosas, em práticas erradas, mas há também um mandamento positivo, daquilo que deve ser feito, precisa ser feito, que é a nova vida em Cristo, mortos ao pecado, mas vivos para Deus, através de Cristo Jesus. Não somente aquilo que se deixa, mas aquilo que se adere a partir de agora em uma vida debaixo da graça de Deus. Simplesmente abandonar algumas práticas não representa de fato que passamos a ser salvos. O simples fato de deixar de fazer algumas coisas não significa que somos transformados. A nova vida cristã, ela é identificada sim, também a partir da vida de Deus em nós, da presença de Cristo em nós, da operação do Espírito Santo de Deus em nós. Preste atenção, não se trata de uma simples opinião. Sim, precisamos reconhecer esta necessidade.
do abandono da velha vida, da morte para o pecado e desta nova vida com Cristo, desta união com Cristo, desta identificação com Cristo. Estamos realmente mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando falamos de estar vivo em Deus através de Cristo, podemos entender sim que Paulo está fazendo uma expressão ao fato da morte e da ressurreição de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou. Da mesma forma há de acontecer com aqueles que recebem a graça de Deus, aqueles que recebem o sacrifício de Jesus para o perdão de seus pecados. Consequentemente, haverá uma mudança de vida. Morreremos para o pecado e ressuscitaremos para Deus, através da vida de Jesus Cristo, através do novo modelo de vida aprendido nos conceitos da graça e também debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que possamos decidir por viver uma vida nova, que possamos decidir a nos considerar mortos ao pecado. Preste atenção, a nossa natureza nunca vai deixar de querer pecar. A possibilidade de errar sempre vai estar presente em nosso dia a dia. Nós é que precisamos de um novo entendimento, de uma nova postura e de uma decisão firme em relação àquilo que será o nosso viver dia a dia, uma vez que já entendemos que com Cristo vivemos para a vida eterna e não para as coisas passageiras deste mundo.